você de casa, mulher empreendedora de sucesso e que quer aprender com outras mulheres também de sucesso, mais um episódio aqui. Hoje temos duas entrevistadas, que é a Ângela Alencar e a Ana Paula Gomes. Elas vão falar sobre educação, sobre você delegar não é educação para a escola, mas a autonomia dessa criança, o desenvolvimento dela, porque ela não vai ser amada e nem feliz somente do lado do papai, né? E a gente traz essa autonomia desde pequenininho, que aí vão ser criados e serem adultos fortes, corajosos, imbatíveis e invencíveis. Isso mesmo. Então, podem se apresentar, meninas, sejam bem-vindas. Já, a gente Obrigada. conversou aqui um pouquinho, já amei a história de vocês. E que elas pensam totalmente fora da caixa, então já amei também. Se apresente, Ângela, por favor. Então, que prazer a gente estar aqui, né, Ana? Isso Um mesmo. prazer, você é um sucesso. E a gente Obrigada. gosta de estar com gente que faz sucesso. Isso. A minha história como gestora da escola de educação infantil, ela começou há 6 anos atrás e, na verdade, eu sempre tive um interesse de empreender. Empreender sempre teve dentro desde pequena. Então, eu acho que empreender é quem tem esse sangue, qualquer coisa ele empreende. E aí a gente foi Você pro viu minha história vendendo máscara no aeroporto? Vi sim. Ele é culpa do Rick Muito Chester. bem. Eu vi. Eu vou ganhar. Aí o que que eu fiz? Cheguei em São Paulo, você tendo o melhor restaurante e fiquei comendo carpaccio. Foi com o dinheiro que eu ganhei lá da venda da Inteligente, Tá vendo? inteligente. Eu acho que tudo a gente consegue quando a gente tem essa vontade mesmo de empreender, de entender que a gente está aqui para servir mesmo. E esse Sim. servir é essa troca, né? resolver os De problemas. Né? resolver o problema do outro. E aí a gente foi empreender na educação, né? Então, estamos há 6 anos com o Centro Educativo Aprender e Brincar. E nos ensina muito, essa experiência vai além do só financeiro. Ele nos ensina como pessoa, porque a gente trabalha com pessoas, né? A gente faz parte de um momento muito significativo do ser humano, que é a primeira infância. Então, a gente tem um olhar diferente, vai além do dinheiro, né? Mas a gente precisa de Que dinheiro é dinheiro. bom também, gente. Mas a gente precisa de Sim. dinheiro, que ninguém vai empreender Sim. para não prosperar, É, né? sim. Financeiramente falando. Então, o SEAB surgiu com esse desejo mesmo de empreender. E quando que a Ana Paula entrou nesse negócio, como é que foi? Eu costumo dizer que propósito une propósitos, né? E a educação, ela precisa de pessoas que tenham um propósito. E propósitos iguais para poder fazer uma educação diferente. A educação infantil no nosso país, ela é muito desvalorizada porque, infelizmente, tem muita gente que não sabe o que é isso e faz, né? Não é só tacar um monte de menino dentro de uma Não, sala e... não mesmo, Né? não Algo mesmo. muito Porque, tipo sério, assim, né? eu tenho ninguém pra cuidar, não é sobre cuidar, né? Sim, Cuidar um monte de sim, gente pode fazer, mas sobre educar, sobre incentivar, E o cuidar é muito sim. importante, Sim. né? Mas existe Algo a mais. como, né? Tem muito um algo... exatamente isso, é algo a mais. E o bacana, eu sempre trabalhei com vendas desde os meus 14 anos, empreendendo, né, de uma forma diferente, né, sendo CLT, mas eu trabalhei 7 anos numa empresa e de 3 em 3 meses a gente tinha formação de como vender aquele produto. Legal. Às vezes repetia a mesma fala. Sim. E quando eu fui empreender na educação infantil, eu fui ver que além de a gente ter que aprender a fazer aquilo, a gente tem que estar conectada com pessoas que queiram isso. E a Ana, quando ela veio para o SEAB, ela veio no meio de um turbilhão de coisas, onde eu estava me desfazendo da minha sociedade. E eu achava que não ia dar conta, né? Porque mexer com pessoas é diferente de vender um produto físico, Sim. né? Porque as crianças ali, eu costumo dizer que a escola é um laboratório vivo, né? Todos os dias a gente está em constante mutação. E trabalhar com pessoas requer pessoas que gostam de pessoas. Então, quando a Ana veio, eu estava meio desesperada, porque a pessoa que era meu braço ali, naquele turbilhão de novidades, uma vez que eu mudei a minha rota, trabalhava com coisa totalmente diferente, a gente uniu um propósito, né, Ana? De primeiro gostar de pessoas
Segundo, a gente ama fazer as coisas com excelência. Então, excelência é um trem que está muito conectado com nós duas. E terceiro, que a gente ama o que a gente faz. Né? Então, eu tenho que amar o produto que eu vendo para eu poder vender com qualidade. E para eu buscar, igual, por exemplo, na empresa que eu estava, de 3 em 3 meses a gente tinha que ir para São Paulo, a gente tinha que ir para Minas, a gente tinha que estudar aquele produto para vender ele com muita qualidade. E aí a gente foi fazer isso juntas. Então, assim, eu acredito muito que Deus une propósito e Deus nos uniu nesse momento que era para mim era muito desafiador, né? E aí aconteceu essa parceria, né, esse encontro, e eu sou muito grata a Deus por isso. E a escola começa a prosperar quando você Tá junto, né? Nas energias juntas ali. É. Sim. E quem é a Ana? Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Eu queria agradecer a você, Lari. Agradecer também a Ângela pela oportunidade de estar me trazendo também para representar o SEAB. Então, a Ana Paula tem 32 anos, né? Sou mãe de 3 pimpolhos lindos. São meus amores, sou casada, né? Há mais de 10 anos. E tenho uma vida como qualquer outra mulher, né? Eu saio para trabalhar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um marido, eu tenho a mim também, né? Para cuidar também. E realmente foi um presente estar no SEAB. Foi um momento realmente, como a Ângela falou, um momento bem delicado, né? E eu fui para passar só algumas semanas, na verdade. Foi só para passar algumas semanas. Um step. E aí deu muito certo, porque quem sabe que trabalha fora da cidade é muito desafiador, principalmente com 3 filhos. E a Ângela me deu a oportunidade de trabalhar com um horário bem flexível. Então, isso para mim foi de grande valia. E aí, quando eu cheguei no SEAB, eu falei, vamos, Ângela, e tal, com as ideias, e a Ângela também. E aí foi realmente Eu vou encaixe. perder esse talento, não vou nada, né? Agarrei ela. É porque o que acontece? Só te cortando, Ana. Sim. É porque é tão bom quando você sonha junto. Por exemplo, né? Uma vez eu ouvi uma palavra sobre o meu marido, né? Assim, num casamento, você só avança quando todo mundo sonha junto. Teu marido tem que sonhar junto com você. E a minha sociedade não sonhava junto comigo. Um exemplo bem simples. Ah, eu achei legal essa xícara. Eu vou ter uma xícara na minha secretaria para eu atender meu pai. E a minha sócia não falava. Não, nada a ver. Vai ter custo, não tem nada a ver. A nossa escola não precisa disso. Então, quando você não sonha junto, você não avança. Então, quando a Ana veio, que ela abraçava os meus sonhos, que ela, é possível, vamos fazer. Quando a gente, Não posso perder eu essa falo pessoa. assim, a vida da empreendedora é todo mundo te chamando de louco. Aí quando você encontra outras loucas do caminho, cara, encontrei minha tribo. É sobre isso a minha vida. É sobre isso a gente tá nos eventos que a gente vai, porque eu falo assim, tá, pode ser que eu seja uma louca, mas tem outras igual. Então eu vou ficar junto com o bonde das loucas e a gente ganha dinheiro e sai, é feliz. Muito bem, isso mesmo. E foi exatamente isso. Que a gente tem umas loucuras, assim, claro, muito Sim, boas. realizáveis, né? Realizáveis e traz muito benefício, né? Então, lá na escola me trouxe realizações de vários sonhos. E eu acho que isso é muito importante, não só como colaborador, como pessoa, né? Então, lá eu consegui realizar também vários sonhos. E isso me faz motivar, né? Me faz andar, me faz estudar. E momentos também que a gente passou desafiadores, que a gente segurou a mão de uma da outra, que foi no momento da pandemia, né? Um momento que a Ângela pensou muito em desistir. E eu falei, não, a gente não pode, agora que a gente vai mostrar nosso diferencial. E realmente foi um momento, né, que a gente não perdeu praticamente quase nenhum aluno, a gente manteve ali, a gente conseguiu negociar, a gente trabalhava de casa e somos uma escola da primeira Reinventar, infância, né? Então, as pessoas falavam, é possível? Eu falei, tem que ser possível, porque a gente vende experiências para as famílias. E as experiências não é mais na escola, é em casa. Sim. Como que a gente vai trazer isso? Né? Então, a gente foi Gente, desafiando. que reinventar a roda, né? Foi uma Criar algo, loucura, porque né? se tiver outra pandemia, vocês já criaram, mas Já, não sim. teve antes isso. Já. Caramba. Foi bem bacana. E aí, logo depois da pandemia, veio o retorno, né? E a gente sempre segurando a mão uma da outra, a gente sempre nos capacitando também. A gente Sim. faz muito curso, muita mentoria. Antes a gente não tinha... a gente tinha vontade, mas não tinha como viajar para fora para conhecer outras escolas da primeira infância, de excelência, porque a gente precisa nos moldar também, né? E a gente quer moldar com os melhores também. Então, hoje a gente já tem essa oportunidade. Então, realmente foi um processo, sabe, Lari? Por isso que eu gosto de estar lá, né? Estou lá, vai fazer 5 anos, agora final do ano.
E é maravilhoso. Só subir no foguete. Amém. Tá subindo. Já pensar em começar a fazer croquê. A gente até pensou, né? É. Já moda pra isso. Isso. E quando que vocês, mais pra Ângela, né? Quando que deu essa iniciativa? Vou criar uma escola. Porque, assim, aí tem o aluguel. Como é que foi esse começo? Foi da sua cabeça? Ou você viu alguém falando alguma coisa? Olha, todos os dias eu pergunto para Deus se é o meu propósito, né? Por muitos anos eu trabalhei na escola, é, eu fui atrás de dinheiro, tá? Essa foi meu intuito. Vou abrir uma escola porque a escola vai dar dinheiro, dá dinheiro mesmo. Só que não é assim da noite pro dia, né? E então eu trabalhei 2 anos com muito peso porque eu saí da minha rota, né? Eu estava numa profissão que, se eu tivesse continuado com a mentalidade que eu tenho hoje, não ia ser rica, eu ia ser bilionária. Por quê? Porque eu já fazia muito bem o que eu fazia. Eu estava trilhando um caminho que eu já tinha um retorno financeiro, Uhum. né? Mas, enfim, Deus mudou a rota. Eu costumo dizer, eu mudei a rota e Deus me ensinou nesse mudar. Fui para a escola, porque, assim, o meu primeiro emprego foi como monitora do CAIC, uma rede pública. Sim. Passei na seleção de 500 meninas, eram 130 vagas. Foi meu primeiro emprego. Trabalhei 3 anos com educação. Isso com quantos anos? 14 anos. Comecei com 14 anos. Era um Cedo, programa na né? época do Cristóvão Buarque, e aí tinha acabado de lançar os CAICs e precisavam de monitores. E aí ele botou foi para a rede pública para atender aqueles alunos que não tinham condições. Então, para ele não ficar sem trabalho, Eu sem lembro que era um nada. projeto muito legal, Era. né? E aí eles foram, na época eu estudava nesse CF10, Não que é tem do lado da minha mais nada desse escola. projeto mais, né, gente? E aí eu participei, o Gama inteiro participou, e eu falava, Deus, se for pra mim, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu fui, a minha vaga foi 81. E fui trabalhar, né, na primeira infância. Não morri de amor, de falar assim, quero ser pedagoga, quero ser professora, vou ter uma escola. Mas eu sempre cresci do lado dessa escola, que eu morava nos fundos dessa escola. E surgiu um dia uma oportunidade de ter um negócio, que foi esse espaço que hoje é a escola. E aí eu falei, por que não? Né? Vamos entrar nesse negócio. Só que eu investi tudo o que eu tinha, eu e meu esposo, e não começou a dar retorno. Então foi um negócio que foi me cansando, foi me estressando, porque fazer a escola não é para qualquer um. E não pode ser amador. E eu era muito amadora nisso, né? E eu perdi muito dinheiro no início. E aquilo me frustrava, porque eu tava fazendo algo que eu achava que empreender era tipo, hoje eu planto, amanhã eu colho. Não era assim. Principalmente de algo que eu não conhecia. Porque eu trabalhei com 14 anos, 15, 16, mas eu era executora. Faz isso, faz aquilo. Eu era faz mandada, isso. né? Era. Faz isso, pega isso, faz isso. Então eu não era aquela pessoa de falar, meu Deus, vou montar a escola porque eu sou professora, porque eu fiz pedagogia, porque eu amo educação, enfim. E aí fui, e por muito tempo eu trabalhei sem propósito. Não, tipo, eu não vi o Cara, é onde não resultado. flui, né? É onde você se mata, o negócio do tudo seu. E E aquilo vai me se matava, literalmente. Mas veio a pandemia. A gente já estava fazendo, quando saída da minha sociedade, então assim, eu não tô falando mal de sociedade, tá, gente? Isso também já mudou muito na minha cabeça. Mas com a saída dela eu fiquei um pouco mais livre. Ah, então agora eu posso botar a xícara que eu quero O colocar. final é a xícara na mesa. A xícara na mesa, vou colocar, entende? Aham. Então aquilo me deu uma liberdade, deu uma leveza no ambiente. Mesmo assim, ainda era muito pesado porque eu não vi o retorno financeiro. E não ver esse retorno financeiro é Hoje- muito doloroso. Isso, eu já até postei nos stories, porque estavam falando assim, Lari, mas aí você sai, seu marido não reclama? Ele reclamava quando não tinha resultado. Sim. Agora vamos viajar. Ah, tá, não sei o que, senão pode deixar que eu conseguir ter resultado e eu consigo pagar. Sim. Pergunta se ele reclama. Sim. Come a planilha e pá, dinheiro na mesa. Bora essa bagaça que eu pago, aí já tá. Agora é para você ir de casa. Meu marido não me apoia. Você não sonha com ele, como a Ângela já falou. Sim. Muitas vezes nem você confia em você, como é que você quer que outras pessoas confiem. E no começo é sobre Deus confiar em você e você confiar em você. O resto é resto. Ninguém precisa falar o sim pro seu sonho. Então hoje
A minha família vive meu sonho, acredita no meu propósito. Quem tá de volta tá acreditando ali, tá vendo que o negócio tá acontecendo. Sim. Por quê? Resultado. Resultado é inegociável. Você pode não gostar do jeito que a Ângela fala, a Sim. cor do cabelo da Ângela, mas você não pode negar os resultados dela. E aí é sobre isso. Exatamente. É sobre isso. E a escola começou a ter esse resultado na pandemia. Por quê? Porque eu conheci uma dona de escola que chama Dona de Escolinha, Grace. É uma pessoa referência. Tava no fundo do poço e ela falou assim: o que é propósito? Você tá tão ligada num propósito que você não está mais, você se analisa, você se olha. Hoje você faz escola. Tem algo que te faz pulsar o seu coração? Se sim, então você tem propósito? Sim. Porque o propósito, ele não tá ligado só a um, ele tá ligado a vários propósitos. Claro que ele tem tempos e fases, igual você Sim. mencionou, que agora você está em um outro nível. Você abre mão de um propósito que era ter lá Consultório. o Clube Mais consultório, o Clube Mulher. Mais, e hoje você está. Não deixou de ser propósito. E aquilo foi uma chavinha para mim. E eu falei assim, então, enquanto eu fizer escola, enquanto eu abrir meus olhos todos os dias e falar, faz sentido, eu vou correr atrás desse resultado. E esse resultado tem que estar dentro de mim. E aí fomos estudar, né, Ana? Fomos estudar a primeira Bastante. infância, fomos buscar referências. Isso daí que vocês estão fazendo foi moldar as outras pessoas. Não é? Tem gente que fala assim, como eu faço isso? Eu falei, gente, alguém já fez. Exatamente. Então, não Sim. pega um alguém, pegue 10 desse alguém. Dentro dele, eu me conecto com esse. E não é copiar. Ah, ele falou assim, eu já não usaria essa palavra, eu vou fazer Sim. assim. Cara, o negócio já tá inventado. Gente, não Sim. fica inventando moda, na verdade, já tá Sim. inventado. É verdade. Você organiza ali do seu jeito, mas já tá Sim, inventado. E sim, tem gente que quer tudo sim. muito. A inovação. A roda já foi Sim, inventada. Só sim. É, a entende gente- quem tem a roda e modela. A gente foi Sim. buscar sentido, né? Sim. Porque a Ângela tinha escola, mas talvez não fazia tanto sentido e o propósito mesmo, né? Uhum. Eu sempre fui da área de educação, o esposo dela também da área de educação, então a gente sempre teve nesse meio. Mas por que educação infantil? Né? Então a gente foi Sim. à busca dessa resposta. Por quê? Não pode ser só cuidar, igual a gente estava falando. Não pode ser só cuidar, não pode ser só isso, tem algo a mais. Sim. Então a gente foi procurar dentro disso, né? Quais os diferenciais? E aí foi que o momento que a gente mais destacou, né? E o mais interessante, e eu indico para todo mundo, é se conhecer. Então a gente também foi se conhecer, né, Sim. Ana? E Ai, gente, top. então a primeira infância começou também a gente se curar de muitas coisas, para a gente poder oferecer algo diferente, para a gente ter um olhar diferente para cada criança. A nossa criança interior tinha que ser sarada. Sim. Ai, aleluia, arrepiei. É Desmistificar, forte. né? E a gente É. fez isso, a gente está fazendo isso, é constante. É. Então, a gente, como a nossa equipe gestora, faz muito isso, para fazer muito sentido o nosso trabalho. Então, vencemos a pandemia, retomamos, e o nosso resultado é sempre na criança. Então, essa primeira infância, estar fazendo educação infantil, eu acredito que Deus colocou na minha vida para me transformar, para me moldar. Porque a gente sempre quer muito no outro, no Sim. outro. Tudo começa pela gente. Sim, E sim. se você, quem cura é curado, né? Sim. Quem é curado, cura. E aí você precisava ser curada, porque Sim. essa cura você consegue levar para outras pessoas, né? Sim, principalmente para as crianças. Então, para eu avançar para onde eu quero ir, para esse lugar grande que eu penso hoje, que eu não pensava lá atrás, eu precisava estar muito segura, muito sarada. Então, hoje eu entendo por que Deus permitiu eu ir para a primeira infância, fazer escola. Uhum. Né? Foi uma conexão. Eu não tenho filhos, a Ana tem 3, a Chaléu guerreira, mas eu não tenho filhos. E por certo tempo na minha vida eu acreditava que era porque eu era muito ferida. Então eu não queria eu queria proteger uma criança que não existia, que era assim, então eu vou proteger antes de ter, para ela não sofrer o que eu sofri, para ela não ter os traumas que eu tive, né? Então quando eu comecei a tratar essa infância, e eu comecei a perceber que a escola fez isso comigo. E aí a gente foi fazendo, a gente foi se cuidando, a gente Gente, foi essa se é a jornada do herói. Se você não sabe o que é pesquisa, que outro dia a gente faz. Aí tá a Ângela. E aí eu comecei a fazer isso, e a gente começou a fazer uma escola diferente, e a gente começou a pensar numa escola que respeita a primeira infância, e fomos fazer investimentos, às vezes sem ter. Mas a gente precisava. Que a gente tava falando, né? Sim. É.
Não é fazer para ter, é ter para fazer, né? Resultado, para ter o resultado. E eu conheço hoje, a pandemia também nos permitiu conhecer vários gestores, né? Vocês se uniram nessa época? Como é que vocês conseguiram, assim, por exemplo, eu descobri que existe o Instagram, alguém criou um grupo, Sim, como é Uma que foi virada de isso? chave foi uma virada de também. chave. Eu vou te falar, hoje a condição da minha escola está, porque eu conheci uma outra dona de escola e falou: você vai andar legal, você vai ser escola legal, eu vou te ajudar. Então, eu fiz várias conexões. Eu sentei na mesa das donas de escola. Então, assim, Deus tem um propósito em tudo, né? Então, até no meio do Minha caos, Deus cabeça já tá tem. borbulhando. É. Então, eu conheci as donas de escolas, eu aprendo com cada uma delas, né, Ana? A Muito bom, nossa muito bom. escola Gente, cresceu olha, porque eu fui conectando. Então, eu tenho pessoas que nos ajudou muito, que deu palavra de motivação, que deu, fala, a gente vai conseguir, pessoas que passaram por um processo pior do que o meu e está aí levando e se erguendo. E outras, como eu te falei, ela falou: não, tua escola vai ser uma escola legalizada. Vou dar um jeito, peraí, vai por esse caminho, vai por outro. Ela me apresentou pessoas que fez com que hoje a minha escola fosse uma escola credenciada. E isso, para mim, não tem preço. Por quê? Desde quando a Ana entrou na nossa escola, eu falei assim: Ana, a gente pegava lá as escolas credenciadas, você lembra, Ana? A Lembro. gente botava na nossa frente e falava assim: um dia a nossa escola tá aqui. ai, Um dia a moral dos nossa escola tá sonhos, aqui. né? Um dia a gente vai ser uma escola legal, bem aqui. E o que que a pandemia fez? Fez isso comigo. E eu fui, além de a gente buscar o conhecimento teórico de como cuidar dessa primeira infância, eu fui, a gente foi fazer a área pedagógica, mas a área de empresa. Aí eu entendi por que que eu não estava ganhando dinheiro. Aí eu entendi por que que os meus planos estavam frustrados, mas eu não sabia fazer escola. E aí eu fui juntando com várias delas e fui entendendo, eita, peraí, o negócio tá errado. Várias coisas, né? E várias coisas. E mesmo assim eu descobri que a nossa entrega era uma entrega muito top. Aí eu fiquei orgulhosa. A Eu gente falei assim, começou né? a perceber que a gente não era só, não é desvalorizando creche, porque creche é dentro da BNCC, que é a Base Nacional Curricular, né, que é um documento legal pela Secretaria de Educação, lá tem essa palavra creche, e são crianças menores de 2 anos. Tá tudo bem. Mas a gente começou a observar que não era só o cuidar, que é também muito importante, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, que é muito importante, principalmente na primeira infância. Mas a gente começou a perceber que a gente fazia mais do que o papel de uma escola. Era além da escola o nosso papel, entendeu? E aí a gente ficava se rotulando. Ah, porque a nossa escola não tinha isso. Ah, porque a nossa escola não tinha aquilo. Ah, porque não sei o quê. Mas aí quando a gente começou a abrir o leque e ver várias escolas e ver como funcionava várias escolas, a gente falava, caraca, a gente é um diferencial no Gama, né? E os pais falavam pra gente, só que a gente não tinha essa visão. Sim. E aí foi abrindo muito a nossa Não, visão. o que que acontece? É porque eu tô dando muito bom, mas eu posso dar muito melhor. E quem Sim. tá de fora, uau, mas essa é mais meu uau, tem muito mais coisa pra vir, né? Exatamente. E a gente se viu Sim. dessa forma, Lari, falando, meu Deus, como a gente tá avançado e a gente não sabe, porque a gente foi fazendo da forma como a gente achava que deveria ser, Sim. nos nossos estudos, como a gente foi estudando. E a gente foi vendo, não, vamos por aqui, porque esse estudo fala isso, essa teoria fala isso aqui, então vamos por aqui, vamos por ali. Não, na escola ela tem que, como eu disse, é uma tríade, né? A gente tem que trabalhar com a comunidade, com a família e também com os colaboradores. Então a gente começava a ver de uma forma, e quando a gente foi para fora e viu que muita coisa acontecia e Sim. muitas não acontecia, a gente tinha esse grande tesouro, a gente falava, vamos subir, vamos decolar, já passou da hora, né? E aí foi quando retornamos da pandemia. Isso. Foi desafiador, a gente mudou questão de valores, a gente se impôs com mais certeza do que a gente vendia, né? A gente se abatia muito com o pai, que às vezes não valorizava o nosso trabalho ou o trabalho do nosso colaborador. Então a gente voltou numa outra posição. Quando voltamos, o nosso número de aluno caiu. E tá tudo bem, porque a gente entendeu que essa mudança ela ia ser um pouco dolorosa, porque a gente estava mudando de clientes também, né? Não tenho nenhum preconceito, não Sim. trato mal ninguém, a gente tenta atender tudo, mas a gente faz com muito amor, a gente estuda com muito amor, mas o que paga boleto é dinheiro.
Uhum. Então a gente precisa de dinheiro. E para sustentar toda essa logística de vocês, igual você falou, Dinheiro, ela, né, você estava falando com a Angela, ela vai para eventos fora, visitar escolas. Como é que esse diferencial vai ser sustentado daqui? Porque o diferencial, daqui a 6, 7 meses, não é mais o diferencial. Tem que Sim. inovação é todo dia. Sempre. Então, como é que a roda vai girar, né? Quem vai pagar a conta? Sim, sim. Então começamos a fazer isso e ficamos muito felizes. Aí quando foi o ano passado, no finalzinho do ano, né, Ana? Do ano passado não, 2021. 2020, no finalzinho de 2021, foi mudando as coisas na escola. E o ano passado a gente já viu um avanço, assim, incrível, né? Que Sim. a gente viu essa mudança porque mudamos primeiro. Uhum. Porque acreditamos em A nós gente mudou primeiro, isso mesmo. mudamos o posicionamento da nossa empresa, várias coisas a gente foi aprender com outras escolas fora de Brasília, né? E vimos o nosso potencial, né? Então, isso não tem preço. E o dinheiro, ele vem acontecendo. Eu Uhum. quero dizer para as donas de escola pequena, é possível, sabe? É possível. Houve um trabalho árduo porque eu não tive uma mentoria, eu não tive um direcionamento de gestão. A gente foi fazendo tudo que eu e a Ana foi fazendo na escola, era a gente Dentro das buscando. necessidades, a gente foi Era, fazendo a o gente nosso foi fazendo. melhor, né? E é tão incrível, eu me sinto tão orgulhosa, eu não sei a Ana, mas eu me sinto tão orgulhosa porque a gente comprou umas mentorias e a gente fica assim, Eu já meu sei, eu já Deus! sei. Eu sei muito além. Não, a Quem gente tinha que dar a mentoria era eu. que a gente pagou isso, filho, que a gente Isso tá foi muito bom, ali. realmente. Não é nenhuma Mas soberba, aí, sabe? eu também vejo muito isso em cursos que eu compro, por isso que eu falo, quase eu não Sim. compro mais curso. Não que eu sei tudo jamais, mas assim, tipo, é isso que eu preciso. Ele fala sobre isso? Não, ele fala, isso Sim. eu já sei, Isso. né? Mas o legal é de que, cara, eu sou apaixonada desse negócio de curso, mentoria, porque a gente consegue aprender sozinha, se você tiver constância, disciplina, você vai ter muito perrengue. É como entrar numa montanha cheio de árvores, você vai ter que gastar energia, tal, tal, tal. Sim. As árvores vão cair, vão. Quem passar por detrás vai ser a caminho muito mais fácil. Então, quanto o gasto de dinheiro ou de energia que vale quem já passou na frente te dá esse caminho? Sim. Então é isso, você entendeu que fiz tal mentoria já, mas se você tivesse feito essa mentoria desde o início, você já estava lá na frente. Exatamente. Muito, E muito aí, a além. dica para vocês aí de casa é: quantos podcasts vocês estão assistindo por semana? Quantos network vocês estão fazendo? Quantos livros e quantos cursos? O seu sucesso tá aí, né? Então entenda que eu preciso estudar sobre finanças. Pega 2 meses freneticamente finanças, finanças, finanças. O que eu faço? Que os donos de escola, quais são os aplicativos que eles usam? Liga, uns não vão bater na cara, o outro quer ajudar. E aí você vai. Sim. Então, assim, cara, isso faz muito sentido, né? Sim. De você, por exemplo, eu para poder ler mais, eu me dei como meta de que, Larissa, você teve um 2023, 22 maravilhoso, você mereceu. Eu comprei um Kindle, Uhum. né? Um livro digital. Uhum. Porque não é, mas eu gosto mais do físico. Só que, pra mim, eu vi que fazia muito mais sentido eu estar com ele, que eu vou ler muito mais livro. Então, assim, Sim. já li 2 livros esse ano, então eu quero ler bem mais. Sim. O que você tá fazendo? Tá vendo vídeo? Ah, não tenho dinheiro. Gente, eu falo que as pérolas dos grandes cases de sucesso tá de graça no YouTube. Sim. Verdade. Érico Rocha, o curso dele tá picotadinho no YouTube. Sim. Entendeu? Então, assim, se você consegue um pouquinho proativo de aprender sozinho, tá lá. Super. Então, a minha dificuldade é em gravar vídeos, os stories tá tudo gravado. Sempre tem alguém para te ajudar. Não é todo mundo, mas sempre vai ter uma alma boa no mundo e te Sim. ajuda. E vai, né? Então, assim, é sobre a gente estudar, não ficar só dentro do ninho de pedagógico. Sim. Porque, igual, o que que vocês viram? Que o pedagógico estava perfeito. Que esse que foi, uau, a gente tá muito Sim. melhor. Só que tudo que envolve uma escola, que tava tudo maravilhoso. Não. E é onde a gente tem que ter capacidade intelectual, financeira, e vai unindo para a empresa ter esse sucesso, né? Isso. E a gente foi fazendo isso, fomos aprendendo a fazer empresa e estamos ainda, tá? Estamos no processo. Uhum. E sempre estará. Mas vai dar o evolução. mais top é o que você acabou de falar, é o conhecimento que vai nos diferenciar de tudo, né? Principalmente de gestão. A gente vem fazendo gestão, vem fazendo essa organização. Pra quê? Pra gente avançar,
né, para a gente oferecer uma escola de qualidade, para ter profissionais que, como a Ana falou, essa tríade é muito importante. Então, a gente preza muito o nosso colaborador. Então, eu quero que o nosso colaborador, ele ganhe bem. Eu quero que ele tenha outros recursos que, se ele tiver que ir para uma outra escola, ele fala, não, mas eu sou pedagogo, eu já faço o meu serviço. E esse lugar é incrível. Então, eu não quero ter que sair daqui. Porque gasta-se muito de ficar trocando. E a criança pega o apego emocional com a Muito. tia, aí já é outra, aí é um estagiário, e vira uma É, confusão, né? E é. assim, se gasta muito mais com recrutamento do que com treinamento. Então, você treinou uma equipe top, Sim, vai pra vida. É Porque isso assim, a mesmo. pessoa quer, por exemplo, tem gente que quer morrer dando aula. E ela sim, quer morrer, tipo assim, né? Se aposentar em qualquer lugar. Por que não pode sim, ser na sua escola? sim, sim. Né? E a gente preza muito o crescimento desse profissional, proporcionando para ele conhecimento. Então, a formação na nossa escola, que custos caríssimos, né? A gente já trouxe pessoas, né, Ana, Legal. assim, que uma mentoria, uma hora dela é 10 mil reais. Que foi a Dani, né? Sim. Então, assim, se o nosso colaborador, ele entender que a gente oportuniza conhecimento para ele e que ele leva para qualquer lugar que ele vai, inclusive os nossos colaboradores que já passou na nossa escola, ele consegue pegar qualquer outra escola grande E de são destaque, ponta né? e são destacados. Por quê? Porque a gente preza muito o conhecimento. A gente preza esse cuidado intelectual do nosso colaborador. E também quando ele não quer, a gente percebe e tá tudo bem, cada um pega seu destino, né? Mas é isso. Então, fazer escola é desafiador? É. Tem que ter muita responsabilidade? Tem. Eu tenho várias amigas que elas falam assim: Ângela, enquanto você tiver esse coração apaixonado de pedagoga, você não vai ser rica. Mal sabe elas. Aí, é porque a riqueza, pra mim, ela tá muito além de Muita coisa dinheiro. envolvida, né? É, Sim. ela tá muito além de dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu sou Uhum. louca por uma Lamborghini, gente. Me realize meu sonho, né? E assim, essa é coisa de louco, né? Mas é só os loucos que conhecem as coisas loucas, né? Mas eu quero muito ter dinheiro, porque eu quero realizar muita coisa. E não é pecado querer dinheiro, né? É pecado como eu vou conquistar esse dinheiro. É Qual um é o legado, a missão que recurso? você vai deixar, né? Qual é essa história que eu vou fazer, né? E aí eu penso o seguinte: é possível fazer escola lucrativa? É. Mas é possível também você pensar numa nação daqui a 10 anos? E você entender que a responsabilidade de você fazer uma escola de educação infantil tem uma nação por trás? Você entende que vai ter menos crianças depressivas, menos crianças químicas, menos suicídio, se uma primeira infância for realmente respeitada? Uhum. Então, não é só pensar do dinheiro. A gente lucra muito mais, a gente ganha muito mais quando você pensa num retorno para nossa nação, para nossa criança do amanhã, né? E eu penso muito nisso. E como dinheiro é resultado de trabalho, então eu quero dinheiro, porque eu trabalho muito, É. E merece, né? né? Merecedora, tá dando resultado. E assim, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho a minha filhinha de 2 anos, tenho um de 12 anos, e o meu de 12, eu levei ele pra creche, né? E me senti a pior mãe do mundo, que eu tô largando meu filho. E justamente foi assim, levar pra creche pra conseguir um emprego. Então, assim, ainda fiquei mais um mês em casa. Eu falei, gente, como assim? Eu tô em casa, às vezes eu dormia, eu estudava, ouvia uma coisa, meu filho tá na escola, por que ele tá aqui comigo? Eu sou uma mãe horrível, eu ficava me acabando. E aí, no dia que minha mãe também. Ai, Larissa, acho que não é melhor pegar ele, né? Você tá em casa e tal. Mas foi daí que eu comecei a olhar pra mim. Sim. Que eu comecei a ver muitas mulheres de que colocam a maternidade como culpa de fracasso da vida delas. E eu não quero jamais colocar esse peso nas costas dos meus filhos. Então eu falei, peraí, Deus tá me dando essa oportunidade, porque foi uma oportunidade surreal que apareceu na minha vida, e para que eu cresça, que eu sofri muito para ter ele sozinho, e agora também tenho o meu tempo, ele tá me dando de presente. Quando você consegue entender os sinais de Deus, né? Mas o que eu quero falar, trazer isso aqui para vocês muitos pais são inseguros. O que a gente pode falar para esses pais? Porque ó, a Dilson entrou com 1 ano, Thalita com 9 meses na creche. E assim, são crianças super descoladas, precisa de mim pra quase nada. E vai, a Dilson viajou. Mãe, vou falar a verdade, tô com saudade. Não, porque sabe fazer, não tem aquele apego de que, né, tem que ficar muito grudado e tal. Mas assim, a gente também fica às vezes muito grudado na cama, grudadinho. Mas assim, são seres que vão crescer e não precisa ser mulheres
dependente de homens emocionalmente, e nem homem dependente de mulher emocionalmente. A gente precisa ser autossuficiente. Eu acho que isso vem Sim. muito da construção do caráter e tudo lá na primeira infância. E aqui o que eu quero falar? Existe muito desses pais com insegurança? Um recado que vocês poderiam deixar com eles que é melhor ou pior ficar em casa sozinho com uma secretária do lar ou com a avó? Conta um pouquinho assim para essas pessoas para libera o seu Isaac, deixa ele viver, deixa ele brincar, né? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é muito a minha área, né? Eu trabalho muito na parte da frente da escola, né? Então, o primeiro contato costumam ser comigo, né? Com o pai. Então, eu que faço aquele acolhimento com o pai, eu que faço aquele acolhimento com a família. Então, primeira coisa, primeiro passo é o pai ir com a família, com as pessoas que cuidam diretamente da criança conhecer a escola. Primeiro passo é isso. Quando o pai ele vai conhecer a escola, já é uma dica para os pais também. Leva uma listinha de perguntas. Qual é a tua dor? Tem várias pessoas, né? Ah, é porque quando eu era criança, eu fui para tal lugar e lá não foi uma boa experiência para mim. Os pais costumam falar isso. Ah, eu tenho medo dele chorar, né? Ah, eu tenho medo de alguém fazer alguma coisinha, morder o meu filho. Então, tem todas essas inseguranças que o pai já leva. Então, o ideal é levar uma listinha, né, das perguntas que quer fazer ao visitar as escolas. E tem os pais que a dor dos pais é o ambiente, né? Será que meu filho vai estar bem naquele ambiente? Então, a gente pensa em todas essas perguntas dos pais, porque a gente já faz Ai, que legal, isso é top. um E acaba processo. que vai repetindo as mesmas perguntas e respostas, Isso, porque são as Lari. mesmas dores, né? Uhum. Isso, Lari. E aí a gente começou a fazer, anotar qual é a dor de cada pai. Então a gente já sabe qual é os nossos pais. A gente já sabe qual é a dor deles, de cada um, como a gente reage com isso, né? E quando a gente vai falar os nossos diferenciais. Então o primeiro passo é isso, é o acolhimento da família na escola. É aquele velho ditado, né? O que você vê ali primeiro é o que você vai esperar pro resto ali da tua vida, porque é a primeira visão, Uhum. né? E é mais ou menos isso na escola. Então, quando o pai chega, que a gente faz esse acolhimento, a gente sente, né, a dor daquela família, a gente já sabe como lidar com aquela criança, com aquela família. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo é acolher a criança, né? Quando ela vai a primeira vez na escola, a gente faz todo o processo de acolhimento com ela, né? Inclusive, antes da criança entrar, o profissional da sala, o educador da sala, ele liga para a família. Seja Nossa, gente, é bem-vindo. diferencial mesmo, né? É... Por quê, Lari? Maravilhoso. Porque é o respeito. Quando você está me falando, você fez essa pergunta, quando eu acolho a família primeiro, que é a base, eu E tiro porque essa você dá insegurança. segurança. E tipo, se eu tô me Exatamente. sentindo seguro, meu filho também vai Sim. ficar. Ai, você é Exatamente. maravilhoso. E aí, quando o educador liga e fala: Oi, então, eu sou a Ana Paula, você é educador do seu filho, tudo bem? Então, me conta um pouco mais sobre o Isaac. Como que é, né? Como que ele dorme? Como é o soninho dele? Como é o Isso. brincar dele? Ele brinca sozinho? Ele tem algum tipo de restrição alimentar? Qual é a fruta favorita dele? Como ele passa o dia? Qual é a rotina dele hoje? Qual é o horário que ele dorme? Qual é o horário que ele almoça? Então, há esse bate-papo entre o educador e a família. Tô de cara, vocês. É... Tô de cara, sério. E a partir disso, Lari, a gente já traz a segurança mais ainda para a família Uhum. e para a criança também. E aí, quando a criança vai no primeiro dia de aula, há um horário reduzido, né? Que muitos pais não entendem isso. Sim, Porém, é muito importante. A gente sempre costuma falar: existe uma rede de apoio? Existe, ok, massa. Não existe? Então, vamos fazer um acordo aqui entre a gente, né? Porque a gente também entende que a maioria dos pais que trabalham no integral, eles não querem só deixar a criança lá. A maioria realmente trabalha e necessitam daquilo ali, né? Mas a gente fala sempre isso, vamos fazer um acordo aqui, se isso acontecer, né? Às vezes é um choro que não dá, né? E a gente valoriza, eu sou bem clara com o pai, que a gente valoriza a criança, valoriza o momento da criança. E isso é o respeito. Aí já é o São mais respeito. adaptáveis, outro menos, né? É, Sim. todas as crianças, independente desse período de adaptação, ele tem um período, um período de 5 dias de adaptação, que é um horário reduzido. Independente se ele chora, se ele não chora. Porque a criança, às vezes a gente acha que ela está adaptada quando ela não chora. Mas não é bem assim, né? Por isso que eu costumo dizer, a gente estava conversando agora há pouco, que o SEAB, ele valoriza muito o escutar e o observar. Porque tem criança que não vai chorar, mas ela vai estar ali naquele cantinho, ela vai estar muito na dela, ela não vai interagir, ela não vai chorar, ela não vai rir.
Mas o objetivo não é esse. O objetivo é ser a extensão da casa dela, o SEAB. Né? Então, ela vai poder se sentir como ela quer se sentir. Se ela quiser chorar, ela vai chorar. Se ela quiser sorrir, ela vai sorrir. Se ela quiser dormir, ela vai dormir. Entende? Então, é muito isso. Então, isso traz essa segurança para o pai. Então, é essa forma como a gente trabalha. E também a questão de estar acolhendo também o educador. Quando a gente acolhe o educador, ele transfere isso para a criança. Né? Quando a gente valoriza esse processo do educador também, que ao mesmo tempo que a criança não pode adaptar com ele, ele também não pode adaptar com a criança. Porque cada criança é de um jeito diferente, ela reage de uma forma diferente. A gente sempre costuma dizer que cada ano é um ano. Sim. É como se fosse iniciando do zero. Né? Mas as suas experiências que você teve ano passado vai ajudar muito nesse ano. Ou às vezes a sua amiga vai ter teve essa experiência e pode te ajudar. Mas é muito importante. Então, a família sendo acolhida dessa forma, ela traz bastante segurança. A criança sendo acolhida dessa forma, de uma forma bem respeitada, né? Também traz essa segurança. E o educador leva também essa segurança para a família. Assim, esses pais se sentem mais seguros, né? E eu aconselho também aos pais que têm essas crianças até 7 anos de idade, né? Que é a primeira infância, levar isso em conta, né? Dessa insegurança. Por quê? Avaliem essa insegurança. Por que eu estou me sentindo inseguro? Quais tá são suas acontecendo? dores da sua Quais são infância? suas dores? É sobre isso, de tudo da infância. Isso mesmo, E não, Lari. não transfere suas dores para os seus filhos, não. Isso. Quebre esse nicho, esse ciclo, porque pais inseguros criam filhos inseguros. Então, não bote essa responsabilidade na vida deles. Cuide do seu. Enquanto você está indo no psicólogo cuidando do seu, as meninas estão dando seguridade ali, e daqui a pouco o nível tá tudo certo. Isso mesmo, é exatamente isso. Lari. Então, quando às vezes a gente fica com aquela coisa, né? Ai, meu Deus, meu filho na creche, não sei o quê, mas calma, né? Respira. Aí a criança Vê você entra e nem primeiro. olha pra trás. Aí o filho sai aí tá a mãe e o pai lá morrendo lá e a criança tá se Tá, divertindo. né? E aí? Pois é, tranquilo, né? Curtindo momentos Sim. dele. E é importante a presença da criança dentro de uma escola, né? Existem habilidades e competências dentro daquela idade, daquele período, que a criança ela vai adquirir com mais facilidade naquele momento. Que você, Lari, talvez não trabalhando ali dentro da área da educação, não saiba, Sei nada. né? E aí a gente tem os documentos, são respaldados pela secretaria, então a gente lê semanalmente esses documentos. É um documento que nos respalda, né? Então ali fala sobre o processo evolutivo de uma criança a partir de 3 meses de idade. E a gente acha que a criança só pode ir para a escola quando tem a fala, né? Muitos pais pensam dessa forma, mas não, é muito importante mesmo a criança estar na escola. Além de estar conhecendo outras culturas, além de conhecer outras pessoas, ter uma Gente, interação. na escolinha da minha filha tem uma criança com síndrome de Down. Ah, na E nossa assim, isso também. daí é muito legal de você, Muito. desde, né, da questão tanto para os pais dessa criança, para os pais das outras crianças, esse envolvimento e tudo. Quando eu trabalhava numa creche também, eu via que um amigo também tinha uma síndrome, não sei qual que era, e ele nunca era largado, assim, né? Porque vai que ele chega porque se essa criança chegar no ensino mais sem ter esse aprendizado contínuo, ele é o que vai ser rejeitado. Sim. Mas se trabalhar as emoções, a identidade dele, Trabalhar a ensinar as inclusão outras real, crianças que sim. ele tem as debilidades, mas tem coisa que, por exemplo, um autista, ele escuta muito melhor que você. Sim. Você acha que você é melhor que ele? Tipo assim, né? Ele Isso. também tem muitas habilidades melhores que a sua. Então, isso é muito Sim. importante, Você né? tocou num assunto Viver em bem bacana. comunidade. O que eu tenho na minha percepção? A gente é do Gama, né? As meninas. Vocês moram no Gama, meninas? Morando, né? Então, a gente Eu mora moro no no Gama. Adoro de ideia, Gama pra minha tudo. Assim, minha cidade a vida toda, amo Gama. E eu morava no setor sul, na 10, e eu nasci lá. E aí depois eu saí, voltamos a casa, sempre ficou da família. Então, há pouco tempo eu morava lá. Meu filho, ele ia jogar bola num campo de futebol. E lá tinha galera que usava maconha ali perto, né? Sim. E eu falava assim, a quebrada lá é diferente. Mas assim, meio que a galera não mexia com ninguém. Só que muitos pais não vai não, porque lá tem esse tipo de pessoas. Peraí, eu não posso criar uma bolha e um dia que solta o menino, ele já quer usar, o que é isso? Minha mãe falou que não podia, mas eu quero usar, não. Aí eu jogo adiante nesse ambiente. Sim. Monitoro, porque eu tô ali, eu levo ele, tô Sim. vendo. E ele tá vendo que a pessoa que fumou, a polícia pegou. Ele tá entendendo o ambiente, mas não jogado, né? Sim. Não é jogado à selva.
mas tá Sim, protegendo. Então é isso, assim, É de você sobre isso. inserir a criança na sociedade. sim. De isso. que existe várias coisas, né? É, igual você falou, tipos de estrutura familiar diferente. Quem usa droga deu certo. Ele quer ser jogador de futebol. Eu falo, quem ganhou muito dinheiro, gastou com muita mulher, muito carrão e tudo deu certo. Aí já mostrei, né, um documentário de cara que virou mendigo e tudo. Então, assim, essas são suas escolhas, qual que você quer. Sim, Porque não adianta falar, não, minha mãe nunca falou que existia isso e nunca falou Sim. que não podia tanto, eu não, né? Ele sim. viu, né? Aí a gente leva no futebol, eu falo, ter esporte ensina muito isso, né? Muito. E assim, tem os amigos do meu marido que eram os traficantes da cidade, mas os donos da cidade, digamos assim, de empresários, e você tá no meio de todo mundo. Aí Sim. você, com o que você recebeu na sua infância, a Sim. educação, você escolhe o que, que você vai fazer, Sim. né? E Sim. não porque aquele ali tá fazendo isso, que você é melhor que ele. Talvez você pode apoiar É isso e mesmo. ajudar, É. né? Isso. E isso é dar o início ao respeito, né? Uhum. Que eu acho que a gente é primordial e começa na educação infantil, né? E como que a gente vai pedir respeito para eles se nem a gente respeita eles, né? É Sim. essa que é a questão, né? Por isso que a nossa escola, quando a gente foi estudar, a gente começou a descobrir sobre o que é o cuidar, né? Ah, o cuidar não é só ficar olhando. Ah, brinca aí, menino. Não é só isso. É interagir, é brincar com ele, A brincadeira que né? solta muita coisa. Isso, é brincar com ele, é estar presente, é estar de corpo e alma, como fala, né? A escuta muito atenta, o olhar muito atento, né? É estar escutando muito ele, que às vezes em casa não tem tempo. A mãe, o pai, é uma vida muito corrida, a gente não Uhum. pode julgar, É né? Então, às vezes, o verdade. tempo que ele passa ali o dia inteiro, ele tá conversando com a pessoa, tá tendo um tempo, né, de qualidade com alguém, que respeita ele como uma criança, que respeita ele como um ser, né? Então, isso é muito importante. Então, a nossa escola, ela é bem direcionada em relação a isso, sabe, Lari? Você falou um ponto muito importante, são as crianças, né? Igual você falou, a criança autista, né? A gente sempre fala que a nossa escola realmente é uma escola inclusiva. E a gente fala para os pais sobre isso, que tem alguns pais que entendem, outros que não entendem. E tá Sim. tudo bem, né? A Uhum. gente não sabe qual foi esse processo desse pai, né? E a gente fala que a gente tem, sim, a gente tem algumas crianças laudadas, né, com autismo, também temos a criança de síndrome de Down, e a gente fala que é uma criança realmente inclusiva, ela está na mesma sala, ela tem as necessidades dela, tem, e Uhum. cada um tem a sua, você sabia? Sim, O pai Sim. acha que não, que sim. todos os outros alunos são todos iguais, agora o autista é o diferente, não. Cada um tem uma necessidade diferente da outra. E a gente costuma dizer para os nossos profissionais, é o cuidar da criança individual dentro do grupo. É isso que a gente cuida com o autista, né? Tem coisas que aquela criança, cada uma é diferente da outra, inclusive o autista. Cada É, um tem, tudo, entendeu? com suas Então, peculiaridades, né? Sim. exatamente. Então, quando a gente conhece aquela criança, quando a gente liga para o pai, conhece a criança, conhece o dia a dia da criança, a gente já sabe que tem coisas que a gente não pode. E é muito É. interessante explicar isso em grupo. A gente faz a nossa roda, a gente explica, a gente fala, né? É que o amigo, ele não se sente bem quando isso acontece. Não se sente bem quando aquela pessoa reage daquela forma. E em alguns momentos, pode ser que aconteça alguns momentos que ele esteja um pouco mais chateado e tá tudo bem. É o momento dele, vamos deixar ele. E é tão bacana, Lari, que minha filha se formou ano passado lá no SEAB, né? É um fruto do SEAB, Ai, que porque legal. esse ano ela já está em outra escola, que é do ensino Tem quantos fundamental anos? 1, tem 7 anos. E Lá, ela, lá é de qual idade até qual idade, não sabe? de 1 De um a a cinco. 5, de 1 a 5 anos. E quando ela foi para essa outra escola e tinha uma criança autista em sala de aula, a professora chegou a me ligar, a falar que ela era a única que conseguia falar com essa criança, reagir, brincar com essa criança. Porque existiu toda uma preparação, Uhum. entendeu? Então ela sabia o momento que ele não estava bem, que ele precisava só distanciar um pouquinho, ficar mais quietinha. Mas ela já entendia quais eram os brinquedos que ele gostava de brincar, porque ela observava ele brincando, né? E essa questão do respeito. De respeitar a criança naquele momento. Teve até uma situação que ela falou assim: mãe, você acredita que aquela criança, não vou citar nomes, né? Aquela criança, ela jogou o caderno no chão. E eu fui lá e falei: calma, só assim. E a professora foi nesse dia que a professora me ligou. Ana, ela reagiu de uma tranquilidade e ela só falou: calma. E ele ficou tranquilo e eu acho que com certeza ele recebeu um apoio ali. Coisas que outras crianças Às vezes que, falavam. tipo, assim, né? Talvez alguns profissionais nem preparados como, porque Infelizmente, não tenho Lari. preparo. O que que eu faço Infelizmente. com essa É. criança? É, Porque, além de ser
uma pessoa que tem as suas habilidades especiais, cada um é diferente do diferente outro. do Então, assim, não é outro. sobre você entender sobre um Sim. padrão. Não tem Sim, padrão. Não tem. E aí ela falou, mãe, eu peguei o caderno dele, voltei no ladinho da mesa dele e bati assim na costinha dele, calma. Que lindo. E aí, não é porque é minha filha, tá? Não tô fazendo propaganda da minha filha, não. Mas é porque essa preparação, e não foi só minha filha, foi outras crianças também que saíram e falaram como é valorizado o respeito mútuo, né? E isso, o respeito vem do escutar, do observar com respeito. Quando eu observo com cuidado, eu sei o que que ela gosta e o que que ela não gosta. Eu sei quais situações que eu preciso melhorar nela e quais que não preciso. Né? Então, isso é muito importante E o mesmo. bacana, né, que as crianças repetem o que a gente faz, né? Sim. Então, quando elas começam a perceber como a equipe cuida dessa criança, como fala com essa criança, como pega com essa criança, eles aprendem. Então, a gente teve no início do observar, ano, né? Sim. a gente teve no início do ano uma criança autista que ela começou a bater, né? E a gente foi estudar como que cuida dessa criança, ensinar para ela não bater. Aí foi ensinar para o grupo, quando ele viesse, não era para correr dele, porque às vezes corria e ele achava engraçado. Às vezes ele empurrava, ele não Ou estava empurrando por rejeitado ruim, também, né? ele estava empurrando porque ele estava brincando. Ou ele se sentia, ele não gosta de mim, então eu vou fazer isso. Então, quando a gente arrumou a técnica certa, olha, quando ele vir, você dá um abraço. Quando ele vir, você dá um beijo. O amor A cura criança- tudo, né, Tudo, gente? tudo. Então, as crianças começaram a lidar melhor. Ai, gente, que E legal. ele tanto a criança autista e tanto o grupo acolheu ele e ele se sentiu acolhido. E ele se sentiu parte do grupo. E foi um ano incrível. É, Foi um ano porque incrível. eles já se sentem assim, a família já sente também, né? Porque tem família que não aceita, Lari. Sim. Sabe o diagnóstico, tem todo o Sim, laudo, não tudo, mas reconhece. não reconhece as necessidades que cada criança tem. Eu costumo sempre falar para essas crianças e para essas famílias, não é só seu filho que tem especialidades, só ele que tem. Não, todas têm. Uma por uma tem a necessidade Gente, e individual. assim, a gente acha que tem tanta coisa nova, não, mas isso já existe há muito tempo. Por exemplo, e tanto que é importante o mais rápido possível diagnosticar, porque a Sim. criança sabe que ela tem essa identidade, que ela tem esses pontos, né, super aguçados, mas isso aqui é um ponto limitante para ele. Sim. Porque esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, que fez parte até do reality show que eu participei. E ela conversando da vida, tal, tal, tal. E resumindo, eu descobri pela fala dela que o marido dela era autista. E assim, não vou dar diagnóstico, nunca estudei isso. Sim. Só que eu fui escutando, de ver pessoas falando e tudo. Eu falei, amiga, será que ele não é autista? Ela tipo arregalou o olho, sabe? Porque assim, parece que ela tinha todo o diagnóstico, só precisava alguém falar. Uhum. Mas é o que ela falou, eu nunca pensei nisso, mas faz total sentido. Ele fez e teve o diagnóstico. O cara Olha com 30 e aí. poucos anos. Sim. Que não, E ninguém que bom, agora falou. imagina o tanto de sofrimento que já deve ter passado. Tantas Por dores exemplo, podem o ser casamento curadas dele já, estava né? acabando porque ele não gosta muito de estar no social. Olha E aí. ela ama. Só que quando ela fala, aí ela começou a chorar, falou assim: Nossa, como eu sou egoísta. Eu tava levando ele para um ambiente que ele sofre. Aí ela começou a chorar, ele tá toda a gente caminhando. É, né? Eu falei, olha, você É vê. Aí muito escuta ativa delicado, e é. eu sou muito assim, igual eu falei, eu falo, mas, gente, olha, isso faz Sim. sentido. Aí eu vejo o mundo de Bob. Sim. Me conecta com isso, A gente caraca. entende. Aí eu falei, amiga, será que seu marido é autista? Me desculpa que eu não tinha muita intimidade. Mas será que pode ser que seja? Aí ela falou que talvez o filho dela também é. E Sim. tá caindo nas fichas. Sim, falando também nessa questão do autista e reconhecer a necessidade específica de cada criança, a gente também tem esse olhar com o profissional, que é o mais importante de tudo, porque é ele que está com a criança. A gente faz parte da sim. gestão, eu, Ângela e Daiane, né? Mas o professor, o educador, ele está dentro da sala de aula, ele que está com o contato. Né? E é muito desafiador, Lari. O papel de educador não é fácil. É bem desafiador mesmo. E é a partir do momento quando a gente cuida dele também, a gente fala assim, igual a nossa semana pedagógica, né? Primeira coisa que a gente faz é acolher o profissional. Então a gente pergunta, qual é o teu sonho de vida? Você tá aqui por quê, por quem? Né? A gente faz algumas perguntas bem loucas, tipo, qual a sua comida favorita? Qual a sua cor favorita? Qual o seu hobby? O que você gosta de fazer? Porque às vezes a gente dá uma doida lá na escola, a gente
vai andar, né, Ângela? E a gente leva a nossa equipe toda, a gente vai pra cachoeira, a gente tem um day off, que top. que é pra trazer isso pra... E quando a gente Sim. conhece o grupo, pessoas... Conhecer a linguagem do amor, né? Quando Já a faz gente um rela- conhece a necessidade daquela família, daquele colaborador, quando a gente conhece o que ele gosta de fazer, ou a cor que ele gosta, um detalhezinho assim, Sim. né, faz toda a diferença. Ela, nossa, elas me perguntaram por causa disso, né? É, que e legal. às vezes a gente tá, tipo, no meio do ano, a pessoa, mas como você sabe que a minha cor favorita é rosa? Aí a pessoa nem mais lembra do início do ano. Como que você sabe que meu sonho era ir pra cachoeira que eu nunca tinha ido? Porque já aconteceu isso ano passado. Ela nunca tinha ido pra Sim. cachoeira, a gente foi pra Piri, A né? E gente- elas não elas- sabem. Elas nunca tinham ido em Pirinópolis, tem gente que nunca tinha ido em legal. Pirinópolis. É, E aí a gente faz um. a gente não avisa pra onde é, a gente só fala, leva isso e Que isso. legal! E ó, nada. E elas ficaram maravilhadas por ir em Pirinópolis. Gente, quem é que vai conhecer. largar essa escola aí? Gente, ó, deixa eu falar, e-mail vai chegar aí na escola cheio de gente querendo trabalhar com você. Inclusive, você que realmente, né, gosta da educação infantil, gosta da primeira infância, vou aproveitar o momento, Lari, Sim, com né? Se certeza. quiser realmente mandar o currículo, né, pode ligar lá na escola, pode Qual o arroba de vocês no Instagram? CEAB Gama, CEAB Gama. Pode também entrar no direct, né, Qual pra lugar que perguntar. fica a escola? A gente fica na quadra 19 do setor oeste, né? Fica próximo ao CF10. Fica na comercial do setor oeste, né? Sim. E lá no nosso Instagram tem o link também do WhatsApp, né? Que também pode estar entrando em contato. Realmente é desafiador, Lari, encontrar profissionais que estejam realmente com vontade. Com propósito, com vontade. né? De querer mudar realmente a nação, como a Ângela Sim. falou. Não é fácil encontrar esse profissional, né? Principalmente quando entra, fala, gosta de estudar? A primeira coisa, gosto de estudar, porque a gente está em constância, sempre, sempre, igual você falou. Nunca a gente pode parar, a gente tem que estar sempre renovando. E tem profissionais que né, não estão muito afim para isso, nesse momento. E tá tudo bem, porque cada um tem um processo diferente, né? Mas lá no SEAB, então, às vezes, uma pessoa tá aqui, né? Bateu aí, um match, deu um match Porque aí. deu match aqui, conta aí sua experiência do deu match, de criar um quadro, deu match, pô, demais, mulher. O que já deu match com vocês, gente? Que teve aqui as meninas que vocês assistiram. Então, a minha experiência foi muito bacana. Eu, além de trabalhar também com a Ângela, eu sou sócia de uma empresa, né? Na academia do meu esposo, a Escola de Karatê do Gama. Somos sócios de família e também no negócio. E aí eu tava muito procurando uma contadora, né? Assim, de início a gente tinha acabado de abrir a nossa empresa, que foi ano passado. E aí eu fui assistir o podcast da Lari, Pode Mais Mulher, e encontrei duas mulheres maravilhosas da ProMais Contabilidade. E já fechei. Falei, olha, encontrei vocês lá no podcast, gostei muito da história, porque é muito valioso você conhecer a história da pessoa por detrás do trabalho que ela executa, né? Quando eu conheço a história da Porque você não Ângela, vende negócio, você vende história de vida. História, Pessoas compram de experiências, pessoas, né? Então, caraca, Exatamente. ela tem uma experiência tão legal, uma história, Isso. já senti confiança. Você valoriza mais, eu acho isso. Quando eu sei da história da Ângela, quando eu sei sua história, eu valorizo mais seu processo, né? Então, aí eu consegui, a gente é parceira mesmo, né? Tem também a Bianca Morim, que é maravilhosa, eu gosto muito. Como eu trabalho com escola... Mas você já conhecia a Bianca ou foi depois? Eu conheci a Bianca no MB, do ano passado, né? Aqui de Brasília. E aí eu já fui começando a seguir, quando eu sigo mesmo a ela, e como a gente trabalha com escola, a parentalidade faz muitos, da match, como a gente tá falando de match. Então, e eu gosto muito dessa área, né? Inclusive, assim, às vezes os pais chegam lá, Ana, como é que isso acontece aqui na escola, mas não acontece na minha casa? Né? Eu falei, é um processo, né? Então, a gente também fala sobre isso. Por isso que a gente tem que estar dentro também desse assunto de como rolar em casa, como acontece em casa, como a gente pode ajudar dentro de casa também. Porque, como a gente fala, é a extensão da nossa casa. Se a extensão que acontece na escola também pode acontecer em casa e vice-versa, né? Então, essas são minhas experiências com Pode Mais Mulher. Espero que a gente também tenha. Eu quero vários matches, ó, inclusive você, que tem criança ou que tem tio, padrinho de alguém que tem crianças no Gama. Tire essa insegurança deles, mostre esse podcast, mande o link, compartilhe com outras pessoas, porque não é sobre só as meninas venderem, não é sobre isso, é sobre um propósito. Talvez é o novo presidente da República ainda vindo, tudo aí envolvido, que o futuro da nossa nação tá nas crianças, né? Isso mesmo. Então, assim, eu tô chocada com a história de vocês. Vocês realmente estão diferenciados.
A gente tá aqui mesmo para trazer crianças protagonistas, né, da vida deles. Sim. Realmente. E agradecer a presença de vocês duas. Foi um Oi, bate-papo, porque eu falei, Jote, mulher, pra aceitar, a gente faz podcast de 24 horas, sem parar. Eu tô depois do WLT, quase sem voz, eu tô aqui fazendo o quê? Podcast. Então, eu quero no finalzinho, sempre eu peço pra deixar uma frase de impacto, nem que precisa ter a ver com o seu negócio, mas assim, eu levo pra minha vida. Quando eu escuto essa frase, eu sempre falo que ela tatuaria no meu braço, pra me impulsionar. Qual é a sua, Ângela? Imparável sou. É? Eu empreender no nosso país, ser microempresário, Uhum. micro não. É desafiador, né? Não é algo fácil, mas todos os dias eu levanto e falo, eu sou boa no que eu faço, eu sou top no que eu faço. E todos os dias eu ouço essa frase dentro de mim, eu sou imparável. Então, quando você se vê imparável, as circunstâncias não te abalam, né? Elas fazem parte desse processo de crescer. Então, eu olho assim para minha vida. E para a educação infantil, educar é a nossa paixão. Ai, isso, maravilhoso. E você, Ana Paula? Então, para mim, é preciso transbordar. Foi uma frase que eu levei como... eu até dei de presente também para a Ângela, do ano passado. Um rema, né? Um rema mesmo para minha vida, porque é muito fácil ter pra gente, mas quando ele transborda é a questão do servir, né? Quando a gente tá cheio já... Só transborda o que tá cheio, O que né? tá Tem gente que cheio. tá querendo transbordar copo vazio, aí não cuida nem dela nem dos outros. Exatamente. Então, acho que quando a gente transborda, quando a gente já tá cheio, é o propósito, é o servir. Então, eu tô aqui para isso. Então, essa é a frase que eu sempre levo pra minha vida, é o transbordar. E agradecer a presença de vocês, amei. Eu ótimo. vejo assim, vocês já na franquia e tudo Amei. mais, né? Inclusive, no evento do Mulher Brilhante, eu conheci a mulher, porque eu não peguei o telefone dela assim de cabeça. Ela entrou com o meu link de afiliação do Clube MB e ela é o quê? Ela é gestora de franquias. Ela senta com vocês, entende o seu negócio, ó, tá faltando isso, isso e isso. Organiza esses processos que daqui é só replicar. Porque o que é que vocês estão falando, por mais que vocês já podem ter, vocês não modelaram quase ninguém e agora que estão vendo, né, vocês construíram uma logística que é de vocês. Sim. E aí, quantas pessoas que têm o dinheiro e a amiga tem a pedagogia e ela quer financiar a amiga, mas não tem uma estrutura? Sim, Então, sim. assim, vejo o negócio de vocês na internet, vendendo para outras pessoas e botando essa plantinha semeando não somente no Gama, como em Brasília toda e no Brasil todo. Deixa eu só para finalizar uma coisinha, a gente também, o SEAB também, né, ele virou Instituto de Formação para Professores, Educadores e Famílias, é importante falar sobre Uau, isso. Legal. Inclusive, agora, dia 18 de março, a gente vai ter um encontro com a Gil Meslin, @Gil Meslin, quem é educador, quem é pai, quem gosta de educação infantil, sigam. Vai ser um evento muito bacana. A gente Minha irmã é vai ter... diretora do colégio. Minha família, vocês são de professor? Gente, a minha família toda é professora, só eu que não sou. Minha irmã minha mãe foi, meu pai de música. Eu tenho 3 irmãs, todas são do Gama, professoras. Uau! E a minha irmã é diretora da escola Jardim, ali embaixo do Ponto Alto. Eu não sei que jardim é aquele. 4. A Vânia, ela é diretora lá. Então todo Que mundo tá nessa área. Então bacana. eu super entendo tudo que você tá falando. Vivei com a minha mãe preenchendo tudo, de escola, trabalho de casa. A gente entendeu rapidinho pra gente finalizar, que eu sei que tem um horário, mas por que a gente abriu isso, né? O Instituto, porque a gente entendeu que muitos educadores estão procurando muito a pedagogia participativa, que é a proposta que a gente leva no SEAB, né? Que é uma proposta muito antiga, mas que está vindo agora muito em alta, né? Agora. E é a proposta que a gente acredita desde a pandemia. Agora está vindo em alta, mas a gente já está ligada, né? E aí a gente está trazendo muito. Governa. Isso! Estamos aqui para governar mesmo. E aí é mais ou menos isso. A gente teve a ideia de trazer, né? Esse projeto é um projeto novo que está dando início agora em março. E pais, famílias, né? Porque às vezes, como eu te falei, às vezes tem na escola, mas em casa não sabe como lidar. É bem bacana também. Mas assim, esse projeto tem um Instagram por fora? Como é que sabe que tá acontecendo isso? No como momento, vai ser no Instagram do SEAB. Vocês vão postar lá no Vamos postar stories? todas as informações lá para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Gil, que é o primeiro encontro.
que é maravilhosa, é referência dentro da pedagogia participativa, né? E vai vir, assim, com um curso muito bacana o dia inteiro, imersão, dentro da escola, da nossa escola. Top. Vai ser show de bola. Ai, Vai ser bem bacana. Isso é muito vocês bom. entenderam, né? Quando vocês falam assim, tal pessoa teve sorte. Gente, sorte é acordar cedo e fazer o que precisa ser feito. Isso mesmo. Porque já estão fora da caixa, né? Já estão pensando em vários, ó, Sim. esteira de produtos aqui topíssimas, já vários produtos. Então, obrigada por vocês estarem presentes conosco. ótimo, Foi foi prazeroso maravilhoso. para mim, que aprendi muito e vi que realmente o Gama tem pessoas preciosas e eu sou fã delas, né? Cada dia mais. Que eu falo, no Gama tem fábrica de tinta, tem umas coisas que ninguém nem É imagina, verdade. né? E eu falo ainda mais se eu falo assim, eu quero estar perto de pessoas poderosas, mas o poder não tem a ver somente com dinheiro, mas também é bom que eu Sim. quero andar de Lamborghini, tá, amiga? Ah, Eu quero dar uma volta, tá, amiga? queremos, né? Queremos. Eu te levo na minha, você leva na sua e a gente vai Tudo trocando certo, flascas. isso mesmo. Então, você pode mais mulher. Tá vendo como todas as outras mulheres que estarem aqui, sentaram nessa mesa de milhões, podem? É para mostrar que você também pode mais. Então, Sim. venha ser Pode Mais Mulher, venha também trazer sua história e conecte. Uhum. Gostou da história? Mande o link desse vídeo para outras pessoas, para se inspirarem e continuarem no seu propósito. Porque não é sobre ter dinheiro para seguir o propósito, é seguir o propósito para ter dinheiro. Vem com a É gente isso aí. ser as milionárias da família, as primeiras milionárias da família. É a minha Uau. meta. A minha também. Beijo, meninas!